Já reparti um pouquinho do que vou repartir hoje num grupo menor de pastoreio, do qual o Bispo Hildo, a Major Vilma, o Pastor Fernando fazem parte conosco, e que é o livro de Abacuque. Nós estamos vendo dias assim bastante conturbados no nosso país. Eu creio que os irmãos como eu têm estado preocupados. Estava conversando com o pastor Wagner, reflete inclusive nos eventos que nós realizamos, no pensamento. Será que as pessoas vão aderir? Será que elas vão ter condições? Será que isso vai abalar a perspectiva da vida da igreja? E, enfim, o livro de Abacuque é muito interessante. Se você puder deixar aberto nele, nós vamos passar rapidamente. Vou concentrar em dois pontos principais. A gente sabe muito pouco sobre Abacuque. Um indício que tem está no final, o último texto de Abacuque, dando a entender que Abacuque provavelmente era um músico, um levita, né? Uma frase ali que dá a entender que aquela oração final, aquele cântico final que ele faz, dá a entender que ele era um levita que foi pelo Senhor conduzido à função profética de trazer uma palavra para aqueles dias. Abacuque, na verdade, ele tinha, alguns comentários, ele tinha um senso de justiça muito acentuado e uma certa angústia, uma revolta com o estado de pecado em que vivia o seu povo, o povo de Judá. E ele tinha uma sensação de que diante daquele quadro Deus não fazia nada. Então, no primeiro capítulo, versos 2 a 4, ele apresenta uma queixa contra Deus. É como se ele dissesse: "Ei, Deus, não vai fazer nada. O negócio o pecado está rolando, o bicho pegou, a coisa já era, a situação é feia e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai ficar assistindo tudo isso?" Na sequência, Deus lhe responde, diz assim: "Tudo bem, fica tranquilo, já estou movimentando, vai vir um exército do norte, os caldeus são terríveis e eles vão vir e vão fazer juízo." Aí, o que Abacuque faz? Abacuque reage. Isso no verso 5 a 11. No verso 12 ao 17, ele estaria perguntando alguma coisa do tipo: "Pode Deus usar ímpios? Esse povo, olha como que ele é um povo, como que é isso, Deus?" Primeiro ele diz: "Deus vai nada, Deus vai fazer." Agora ele diz: "Como que é isso?" E ele questiona essa realidade de que Deus havia colocado. E ele inicia o capítulo 2 dizendo o seguinte: "Eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou ficar sentado aqui para ver o que Deus vai fazer." E o capítulo 2, Deus inicia dizendo o seguinte: "Olha, escreve a visão em letras bem grandes, porque ela vai se cumprir." Essa visão não tarda e ela se cumpre. E aí vem a declaração mais famosa que nós conhecemos do livro de Abacuque, uma delas: "O justo viverá por sua fé." E em seguida, depois de afirmar e dizer para ele isso, Deus declara uma sentença sobre os caldeus e termina o capítulo 2 com essa sentença. Capítulo 3, Abacuque inicia dizendo assim, que diante do fato de que Deus vai fazer isso, ele faz uma oração. E ele reparte com Deus: "Olha, Deus, diante dessa situação de que vai acontecer, conhecendo o Senhor, meu coração fica alarmado." E ele faz uma outra frase que é muito usada, é tema de muitos retiros, mas totalmente fora do contexto, né? As pessoas nem sabem que contexto foi escrito isso, que é a famosa frase: "Aviva, Senhor, a tua obra." E as pessoas jogam como título de retiros, lema de eventos: "Aviva a tua obra", mas totalmente desprovido do contexto em que Abacuque fala isso. E Abacuque continua a sua oração e termina com aquela declaração que é um cântico, inclusive, né? "Ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide minta." E aí ele vai descrevendo: "Ainda assim eu confiarei no Senhor." E ele termina com um tom de confiança
e certeza de que Deus faz, né? Eu li um comentário da Bíblia Pleno Estúdio muito interessante, que diz assim: o nome Abacuque significa abraço, significando que ele foi abraçado por Deus, e deste modo fortalecido por Deus para a sua difícil tarefa, ou abraçando outros dessa maneira, encorajando nos tempos de crise nacional. Bem, queridos, qual é o nosso contexto hoje de Brasil? Bom, eu creio que os irmãos são bem antenados, não há necessidade, mas há algumas coisas que nós devemos parar e refletir um pouco e talvez ser menos, como diz um político de um determinado partido, que eles têm que ser mais protagonistas do que ficar em cima do muro, como é a frase desse partido, né? A conotação que sempre deu para os políticos desse partido, né? Mas talvez seja o momento de nós, como igreja, pensarmos muito bem no nosso papel nesse momento que a gente tem vivido, né? Nós temos um momento de crise moral e financeira, e se a minha oração não é que realmente Deus permita que o juízo se estabeleça de cima embaixo. E aí, meu irmão, nós vamos ver, dizem, quando as coisas chegarem em outras esferas, como o BNDES, diz que é aí que o bicho vai pegar mesmo, né? E aí, meu irmão, eles vão começar a querer votar coisa, porque senão vai morder o rabo dele mesmo. Então, o risco é de alguém nesse meio caminho querer fazer terminar em pizza, porque senão vai morder o rabo dele, né? Então, a coisa é um sistema todo complicado. Gosto mais de uma frase, um pronunciamento da nossa irmã Marina da Silva, que eu continuo tendo uma admiração pelas posturas dela, em que ela diz o seguinte: o problema de corrupção, o problema não se resolve derrubando ou criando situações de impeachment. Se resolve quando cada um de nós entendemos que nós somos agentes de corrupção ou de combate à corrupção. Quando todo brasileiro entender que a corrupção não é meio de vida e resolver mudar a sua postura diante disso, de dar uma caixinha para o cara porque ele vai olhar o seu carro melhor, ou ele vai lavar melhor, ou ele vai te privilegiar no atendimento em algum lugar, quando nós entendemos que não temos que usar subterfúgios de forma nenhuma, então o Brasil vai caminhar por um caminho. Isso é muito precioso. Ou, como de um outro político que eu tenho muita admiração, o Cristóvão Buarque, senador pelo Distrito Federal, que ele diz o seguinte: o problema está que as pessoas se degladeiam pelos seus próprios interesses. O governo tentando manter a sua ideologia e o seu status quo de governo. A oposição querendo derrubar porque quer ser governo. Mas ninguém está preocupado em sentar numa mesa e pensar o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o nosso povo brasileiro. Todo mundo pensa no que é melhor para se tirar proveito, tirar vantagem da situação. E aí vem a frase que se tem usado muito na política atualmente: quanto pior, melhor. Quanto mais o circo pegar fogo, melhor. E se aprova propostas que vai onerar a folha do governo, que está tentando restringir, e não aprova medidas que se quer tomar, porque é o governo que propõe, sejam elas boas ou ruins. Então, é um quadro externo muito complexo. Dentro do meio político evangélico, nós temos líderes que se posicionam, mas o fazem de maneira, às vezes, tão contundente, tão estranha, que a gente fica pensando assim: eu não me alinho com esse camarada não, meu irmão, essa briga eu não quero comprar, ele está usando o meu nome, mas que autoridade ele tem para usar o meu nome e dizer que nós evangélicos pensamos assim? Como um desses recentemente entrou numa briga besta com um jornalista e se discutiu, se degladiou numa tremenda de uma sei lá a palavra que a gente pode usar. Então, no cenário político evangélico, nós vemos também muitos tentando se aproveitar e dizer: agora é a hora da gente, tal, como se nós pudéssemos fazer um lobby, que é melhor para nós. E, de novo, erramos, não pensamos no que é melhor para o nosso país, para o nosso povo. Escândalos, temos aí os problemas de discussão que estão rolando, câmaras municipais lá fora,
problema da ideologia de gênero, que tem sido levantado a bola, debatido, né, dentro do grupo da fraternidade no WhatsApp. A gente vê colegas dizendo, ó, ora aí porque hoje está sendo aquilo, ora aí porque está sendo ali. E a coisa está pegando fogo em tudo quanto é lado. E graças a Deus a sociedade, em muitos lugares, não só a sociedade evangélica, mas a sociedade tem se posicionado. Mas, em contrapartida, tem havido algumas reações, não isoladas, mas organizadas, de reações, e a gente não sabe para onde a gente caminha nessa direção e como vai ser se essa ideologia começa a ser implantada, que país nós vamos ter daqui na geração futura, a geração dos nossos netos, e nós vamos pensar muito bem sobre essa questão. Enfim, nós estamos vendo um contexto complicado. E um autor comentário que eu estava estudando, me interessei demais por essa carta, ele diz o seguinte: Abacuque é um livro muito interessante. Ele começa com um pronunciamento de dúvida, começa com um pronunciamento em que ele questiona a realidade do que Deus vai fazer, e ele diz assim, é uma jornada espiritual que começa com a trajetória de um homem da dúvida à adoração. É interessante, ele começa dizendo, e aí Deus, o que o Senhor vai fazer diante dessa situação? E ele termina afirmando uma frase tão bonita como que é cantada no final do livro de Abacuque. E no meio, no recheio do livro de Abacuque, há duas verdades que são declaradas que, coincidentemente para nós, que somos de tradição wesleyana, podemos inserir no nosso contexto de tradição. A primeira é a famosa frase do capítulo 2, verso 4, onde ele diz, o justo pela sua fé viverá. Né? Esse era o centro da mudança, o centro do livro. Deus disse para ele o seguinte, olha, Abacuque, vai acontecer. E o ímpio, realmente, o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Essa declaração impactou o apóstolo Paulo e o escritor de Hebreus, de modo que eles inseriram essa fala no contexto da Epístola de Romanos, de Gálatas e o autor de Hebreus. De modo que o Novo Testamento se torna uma declaração também do poder do Evangelho que dá a segurança da salvação eterna. E, posteriormente, se torna um texto-chave na reforma de Martinho Lutero, na reforma da qual todos nós somos herdeiros da reforma protestante de Martinho Lutero. Essa expressão, justo viverá por sua fé, no contexto de Abacuque e no contexto que é usado no Novo Testamento, ele tem muito mais o sentido de fidelidade. Olha, vai acontecer toda essa situação e vai acontecer mesmo, mas o justo vive por sua fidelidade a Deus. Então, acho que a primeira verdade que eu sinto para a minha vida em particular, que em tempos como esse, não só especificamente estamos dizendo, mas em termos de crise, a primeira chamada de Deus para a minha vida particular é uma chamada de fidelidade. Quanto eu estou sendo fiel. Isso me reporta a pensar, até foi o motivo da minha pregação nesse último domingo com a igreja, que nós estamos vendo dias em que o Evangelho é apresentado de forma muito light. Estávamos, eu e a minha esposa, pouco antes de vir para cá, conversando. Não sei, algum dos colegas do nosso grupo de pastoreio comentou que existe uma algum lugar, eu vi um comentário, uma corrente de um grupo que eles, jovens, começou para os Estados Unidos, tem alcançado gente aqui no Brasil, jovens que são contaminados por AIDS e eles se reúnem para se contaminarem. Então, se drogam junto, partilham de elementos que possam permitir e praticam orgias sexuais com o intuito de ter a experiência disso. E nós ficamos pensando, meu Deus, por que isso? E a minha esposa, então, ela me perguntou assim, mas como nós pregamos o Evangelho num contexto em que jovens, pessoas começam a pensar dessa maneira, lidam com a vida dessa maneira? Né?
E aí me veio bem forte na cabeça, o Evangelho perdeu o chamado da radicalidade. E ele passa a ser tão light que as pessoas não conseguem ter uma aventura. Não vem no Evangelho mais um desafio como esse, entrar numa orgia dessa e tentar ver até quando ele não se contamina. É estranho, né? Não passa na cabeça de alguém. Não. Mas nós somos chamados hoje a viver o Evangelho e ser mais fiel a Deus. Há um livretinho, se os irmãos não leram, seria muito interessante, uma série, um pequeno estudo, escrito por John Stott, chamado O Discípulo Radical. E o interessante é o que ele fala lá no seu final do livro, onde ele diz que aquele foi o último escrito que ele fez. Depois daquilo ele encerraria os escritos dele. Houveram outras publicações, mas foram escritos anteriores. E ele diz, em outras palavras, que ali ele sintetiza o que ele acha que ele gostaria que fosse. Então ele coloca lá algumas características de um discípulo radical. E ele começa a sua introdução explicando por que discípulo e por que radical. E ele dá a entender em poucas frases que, infelizmente, existem tantos níveis de comprometimento com o Senhor que nós temos uma palavra que deveria ser inerente do chamado de Deus. E nós temos que qualificar o discipulado como algo radical. E deveria ser algo inerente da própria coisa. Então, a primeira chamada que eu sinto no meu coração, que é o pilar da reforma, é nós devemos voltar ao nosso coração e buscar a Deus. É a hora da igreja buscar os valores do Senhor e da sua palavra e da fidelidade. E a outra é a declaração do capítulo 3, versículo 2, em que ele diz: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É interessante, eu comentei isso no nosso grupo de pastoreio, que a NVI ele tem uma tradução um pouco diferente desse texto. A NVI, ele diz assim: realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. E aqui é como se Abacuque estivesse olhando: o Senhor vai fazer isso. E ele sente que o povo se distanciou dos princípios que aprendeu de Deus. E ele está pedindo para Deus realizar de novo. E aqui entra outro desafio que tem sido uma das coisas que eu tenho abraçado em estudar e buscar reaplicar no meu contexto pastoral e no meu contexto denominacional. Creio eu também, nós aqui na Fraternidade temos buscado isso, que é qual é o sentido de nós buscarmos de novo que o Senhor haja em nossos dias, como agiu nos dias, por exemplo, de Wesley. Qual é a chave de um evangelho que foi pregado e não se usava o termo integral, não se usava o termo de ação social, não se usava o termo a chamada de Lausanne 89, pregar o evangelho, todo homem todo, né? Não se precisava usar essa palavra, simplesmente pegava o evangelho, mas ele era o evangelho todo homem todo. Qual é o segredo? Qual é a coisa, né? Que move? Para onde nós devemos focar? Há várias ênfases, né? Eu já vi estudiosos dizendo que é o contexto, é a forma, mas eu creio que a nossa herança wesleyana tem um cerne do encontro com Deus, do impacto que o Evangelho causou na vida daquele homem metódico, sistemático, conhecedor profundo. Mas aquela palavra, inclusive, era impactada pelo comentário de Lutero sobre o justo viverá por sua fé, e começa-se uma revolução, a pregação da segunda bênção, a bênção do coração aquecido, da santificação. E, particularmente, eu sou Hollins, e nós somos frutos do avivamento do metodismo americano, do movimento Hollins, na segunda parte do século XIX, nos anos 1850 para frente, tendo como figura central Moody, o Instituto Moody. E é interessante que ali na raiz, é a raiz da onde sai
dois braços, posteriormente, historicamente falando, o movimento pentecostal e o movimento que enfatizou a santificação, né? O século XX, os anos 1900 para frente, explode. Os assembleanos usam 1906, né? E o movimento da santificação ele abre vários braços, quais o Exército de Salvação é um deles, a Aliança é um deles, e a minha denominação, a Igreja Rollins, tem surgimento ali também. E eu tenho estudado alguns documentos, algumas declarações, pesquisado a um pastor da nossa igreja, que é um estudioso da história, pastor Keio Assa, e lendo alguns escritos que ele pesquisou do missionário, o bispo que deu início ao nosso trabalho, que teve uma experiência ele foi do Japão estudar no Instituto Bíblico Moody, em Chicago, e entendendo, para nós usarmos as palavras que eles usamos, dentro do contexto de hoje, com a carga que nós trazemos, nós cometemos um erro muito grande. Quando ele diz que ele teve uma experiência de encontro com Deus, ele foi santificado, é um misto um pouquinho do que eu gosto de conversar com o pastor Geraldo, amigo do Fernando, porque o Geraldo eu admiro, ele tem uma fé, uma crença na inteira santificação, que eu vejo assim, que nós às vezes perdemos, parece que nós nos conformamos que a natureza pecaminosa é a nossa irmã gêmea e nós vamos caminhar com ela até o resto da vida, de vez em quando ela vai dominar a gente, né? Mas ele é um homem que crê, a gente vê um pouco disso, a gente vê um pouco do que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo. Esse homem ele teve um encontro com Deus, ficou trancado no alojamento, madrugada inteira, orando em línguas, gritando, e as pessoas batiam na porta do alojamento e ele não parava. Sozinho, um japonês fechado dentro de um quarto, orando sozinho. Ninguém conseguia fazer ele parar. É um encontro muito parecido com o que os pentecostais apregoam hoje. Então, ali é entender e tentar retratar nas palavras de hoje é meio complicado. A gente tem que despojar um pouco dos nossos conceitos e talvez pensar o que significou aquele encontro. Quando eu penso avivar novamente, tornar a realizar em nossos dias as mesmas obras, eu penso na minha vida, né? Na minha conversão, no meu chamado. Uma ocasião eu vi um camarada pregando e as pessoas falaram: você gostou? Eu falei assim: gostei demais. O que você gostou? Eu falei: eu me vi pregando, só que... Ok, obrigado. Okay. Me vi pregando, só que há 30 anos atrás. Parece que eu pregava e o camarada pregava como se todos os que estivessem sentados lá deveriam se arrepender, como se eu pudesse converter o mundo, como se a pregação deveria abalar todas as pessoas. Tem gente que diz: não, não é bem assim não, meu irmão, a gente vai mais de leve, a experiência vai dizendo pra gente que a gente vai mais maneiro, né? Tudo bem, não é bem assim, a gente aprende a surfar. E eu saí de lá assim: Senhor, me ajuda a retomar alguma chama que eu perdi, né? Ou como diz uma música, que talvez o Guias conheça o autor dessa música, ele diz assim: o chamado que outrora tu fizeste a mim ressoa em meu ouvido como da primeira vez. E ele vem dizendo como no transcorrer do tempo a gente vai diluindo. Então me chama muita atenção do meu lado pessoal de relembrar, né? Voltar. E recentemente eu pude pregar no nosso acampamento, e como o grupo era pequeno, utilizamos a antiga capela do nosso acampamento. E ali foi onde eu me converti, onde eu me consagrei. E parece que você é levado a pensar e a repensar na caminhada. A gente ganha experiência, ganha maturidade, ganha muito mais possibilidade de ministrar, mas às vezes a gente perde. Então a palavra de Abacuque tem sido uma palavra de muito encorajamento para a minha vida, no sentido de Deus realizar de novo, em nossa época, as mesmas obras. A gente faz a aplicação denominacional maior do movimento wesleyano, mas também faz pessoal. Então, eu creio que esse é o desafio, de nós sairmos do questionamento
da revolta diante de tudo que acontece, a terminar com a declaração tão tremenda que Abacuque faz, que independe da circunstância, independe do que acontecer, todavia nós podemos nos alegrar e exaltar no Senhor da nossa salvação. E há 2 desafios no meio que somos convidados a pensar. O justo viverá pela sua fé. E realiza, Senhor, de novo as obras que realizaste há algum tempo. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor traga encorajamento sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Assim como tem trazido para a minha vida. Eu me identifiquei demais com Abacuque, o contexto que ele tem vivido, a situação que ele viveu, o clamor. Tem horas que o meu coração se pega gritando, se pega revoltado. Tem horas que passa na nossa mente que o Senhor pesa a mão sobre esses homens corruptos, derrama da tua ira sobre esse povo que anda por caminhos tão errados e que apregoa coisas que a gente questiona, a gente se rebela e no fundo na nossa alma a gente acaba perguntando: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai deixar isso tudo acontecer? Mas a gente vê Abacuque nessa jornada espiritual e o Senhor nos convida mais uma vez a sermos fiéis, a vivemos com fidelidade à tua palavra e aos teus princípios em dias de uma sociedade que se torna cada vez mais distante dos teus princípios e da tua palavra. E somos chamados, Senhor, a viver em nossos dias a mesma obra que já vivemos na nossa vida particular, historicamente, no nosso movimento wesleyano. Ajuda-nos nessa caminhada, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.